Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. E hoje nós temos como convidada a artista visual Danoele Cardoso. Danoele, tudo bem com você? Tudo ótimo. Prazer muito grande tê-la conosco aqui no programa Diálogos. E o que é que vem a ser um artista visual? Bom, o artista visual, ele trabalha com todas as vertentes em relação à questão visual mesmo, que é tanto na fotografia, na pintura, trabalha também com a questão da pintura digital, que é o que eu faço também, escultura também, entre outras coisas em relação à área visual também. Quer dizer que você não faz só um tipo de trabalho. Tem gente que trabalha só tal coisa e é só aquilo. Você trabalha em diversas vertentes aí da arte, né? Sim, eu trabalho com grafite e muralismo, né? Eu me considero mais muralista, na verdade. E eu também trabalho com a pintura em tela, né, com vários materiais e várias superfícies, na verdade. Só não trabalho com fotografia, mas com o resto eu já mexo também, com escultura também, Pois é, faço não sei escultura em como não papel. trabalhou com fotografia também. Tem gente que fala para mim trabalhar com tatuagem também, mas já é uma outra vertente, uma coisa que eu não me interesso muito em me especializar, assim. A Sim. minha área já é outra mesmo. Aí você gosta mais de ser muralista? Eu gosto mais da pintura em tela, né, que é a pintura a óleo. Eu também trabalho com um material que eu gosto muito, que é o giz pastel seco, que muita gente não conhece, mas a superfície já é o papel. Eu trabalho com ele em tela também, mas o papel ele é muito melhor, porque ele já é próprio para o próprio material. E eu gosto muito de trabalhar com esse material também. O muralismo e o grafite veio por conta de ações de trabalho, de projetos, que eu fui convidada a participar. Faço também as encomendas, né, que são os comerciais, faço bastante. E eu gosto também dessa coisa de larga escala, de transformar algo pequeno, né, em grande, assim, para todo mundo ver. Tem a questão também de quem não sabe e não acompanha meu trabalho, assim, dentro de galerias, né, dentro de exposições, e tá ali para todo mundo ver, quem passa na rua, assim, é uma exposição a céu aberto para todos eles, sabe? Isso também me motiva a fazer os trabalhos de pintura nos murais também. Hum, você tem feito bastante isso, né? Sim, eu faço bastante. Eu sou muito procurada para fazer parte de projetos, assim, por conta do muralismo, né? Eu faço da oficina também, que é a capacitação, que é bem importante dentro do meu trabalho, de grafite e muralismo, e dentro de alguns projetos. Aí o atual projeto que eu participo, que é o Cores do Pará, que foi responsável pelos viadutos e as pinturas nos BRTs. E futuramente a gente quer fazer uma galeria dentro do BRT aqui no Augusto Montenegro, que é o principal, Sim. que é o terminal, né, que tem um túnel. E a gente quer trabalhar com as exposições de vários artistas dentro desse túnel, que é enorme, assim. Não serão pintados, mas vão ser colocados vários trabalhos de telas. Tem uma exposição dentro do terminal. Bem legal isso. Sim. E em tela? É que você gosta também de trabalhar em tela, né? Gosto. Em tela tem a questão da expressão. Eu gosto de me expressar melhor quando eu estou mais sozinha no meu ateliê. Né? É um pouco diferente de estar pintando na rua, nos murais. Nos murais eu tenho esse contato o tempo todo com as pessoas, eu gosto disso também. Você tocou numa coisa interessante agora, porque eu vou falar por mim, né? Eu não dou conta de fazer coisa, ninguém me perturbando, ninguém conversando comigo, né? É interessante isso. Você consegue desenhar, pintar, mesmo tempo ali na rua, quando você está trabalhando, as pessoas vêm, conversam, perguntam alguma coisa, você para o seu trabalho, você volta de novo. Como é que é isso, essa concentração para isso aí? Eu já tenho um layout pré-definido já para fazer esse trabalho, né? Aí eu já começo a fazer o esboço e para mim eu só vou construindo ele. Eu vou só pintando. E às vezes eu gosto desse contato com quem passa e pergunta sobre o meu trabalho, e quer saber, e fica olhando. Às vezes é só elogios. E E você ainda vai mostrando também, ou eu estou eu fazendo vou assim? mostrando, assim, eu gosto de fazer isso. E às vezes, quando tem em comunidades, tem crianças, meninos e meninas que gostam de estar olhando, assim, às vezes eles querem pintar,
O spray eu não dou para eles, porque é tóxico, né? Aí são crianças, aí eu dou muito rolinho, eles passam rolinho, às vezes o pincel, assim, na parede, junto comigo, assim, sabe? Partes que eu sei que eles vão poder fazer, né? Depois eu posso lá mexer com eles. Eu acho legal esse contato, né, Pois dos é, porque tem, murais. justamente porque tem essa, você falou aí, essa questão na rua e essa coisa mais intimista, só você e a tela. No meu ateliê é mais eu, assim, é uma coisa que eu me expresso. Eu tenho pré-estudo que eu faço do trabalho autoral que eu vou fazer e a partir desse estudo aí eu começo a fazer. Só que é só uma base de estudo. Aí quando eu vou para a tela já não tem nada tão pré-definido. Então eu me expresso mais nos trabalhos que eu faço Dá dentro do uma, meu ateliê. dá uma curiosidade. Como é que geralmente nasce essa coisa aí mais intimista aí? Como é que ela nasce geralmente? Vem de quê? Como é que acontece na tua cabeça aí? O próximo Do, trabalho. do próximo trabalho tem a partir de estudos de imagens, de vivências minhas que eu busco, né? Que tá muito forte dentro do meu trabalho. E a partir disso eu começo a construir, fazer primeiro as famosas thumbnails, que é chamada, são vários rabiscos, rascunhos, para poder fazer, é uma pré-definição, né, como se fosse um protótipo, para mim fazer na tela. Né? Sim. Aí a partir da tela ainda vou modificando muitas coisas. Aí não vai ficar exatamente como estão nos protótipos. Vai ficar. Vai modificar tudo. Vai acontecendo uma metamorfose no meio do caminho, vai Aí mudando. depois vai mudando alguma coisa, muda tom, muda cor, muda alguma forma de perspectiva, eu vou mudando muita coisa ainda, assim. Tem os estudos, aí eu vou mudando tudo, assim, depois. Aí por isso que a me expressar dentro disso é maior. Nos murais, já tem um layout pré-definido. Às vezes eu dou umas modificadas também nos layouts, né? Adaptações, né? Às vezes por conta do tempo, tem a questão do tempo também dentro dos murais, né? Tempo de entrega de trabalho, entrega de projeto. E já no meu ateliê, como são trabalhos autorais, eu tenho um certo tempo de fazer, de trabalhar com eles. Mas eu também faço as encomendas, sou retratista. Aí, com as encomendas já é um pouco diferente. Eu já faço a reprodução da imagem, né? Faço uma pré-edição também. Eu não sou fotógrafa, mas eu faço uma edição assim, aí eu consigo, a partir dessa edição, já transformo a imagem. Não fica exatamente igual à foto. Eu gosto de dar, mas tu entende quem é a pessoa que está naquela imagem, Sim. sabe quem são. Aí não é aquele hiperrealismo, né? Tu vê que de fato é uma pintura. É o que eu gosto de deixar. É uma arte, né? É um Eu gosto de trabalho deixar. realmente artístico, não é apenas fazer o desenho da pessoa e pronto. É colocar você naquele trabalho, né? A personalidade é importante dentro de cada. E apesar de ser um trabalho comercial, né, são os retratos, mas eu gosto de ainda assim deixar uma personalidade minha dentro do trabalho, assim. Eu, particularmente, essas coisas me interessam bastante. Porque você vai, um retrato seu, apenas um retrato, eu acho que tem que ter algo mais que seja diferente dos outros retratos, né? Comuns. Então, eu acho isso aí Sim, muito interessante. é bacana porque, falando nisso, é bom porque trabalhar com. Não estou desconsiderando quem faz o hiperrealismo, Sim, assim, nada. claro, claro. Mas quem pede para fazer um retrato, assim, por encomenda, eles querem realmente ver a pintura. Isso aqui de fato foi Pois é disso que nós pintado. estamos falando aqui. Realmente, há aqueles que querem um retrato e não, eu quero que seja igual, tudo bem. Daí, Mas tipo, aqui nós estamos falando de um retrato, vamos colocar assim, mais artístico. sim, sim, uma coisa mais autoral, dentro Isso, da encomenda, dentro de um comercial, né? Que muito procura. legal. E você falou para mim aqui em off que eu achei muito interessante isso, que o seu trabalho hoje, ele tem muito assim da sua vida, da sua infância, das coisas que você viveu. Conta um pouquinho pra gente aí. Achei muito interessante aquele negócio das cores. Eu sou de Bragança, Bragança, Pará. E da rua de casa, ela era de pissarra na época, hoje é asfaltada, né? Mas antes era pissarra. E tinha as quebras das valas da pissarra aparecendo, assim. E a gente gostava muito de brincar de taco
na rua, assim, eu, meus primos. Eu brincava muito com meus primos. A gente praticamente cresceu tudo junto. E chovia muito e criava aquela lama, assim, né? E eu gostava muito de pegar essa lama e ficar passando no meu corpo, assim. Eu adoro, assim, essa questão da Sim. cor avermelhada, né? Da lama, que é um tom terroso também, porque não é aquele vermelho tão aberto, é um vermelho mais fechado, que é um vermelho mais terroso. Isso está muito presente dentro dos meus trabalhos também, essas cores mais terrosas. E também, Volta e meia você está colocando no seu trabalho. sim, a maioria deles, se for parar para olhar direito, tem esses tons avermelhados. E dos meus trabalhos autorais. Às vezes, até nas encomendas, eu acabo colocando um pouco mais de saturação avermelhada no meu trabalho. E tem também presente também os tons verdes, que são por conta que eu cresci muito em volta dessa questão da natureza. Eu ia muito para Igarapé quando criança, com a minha família, com meus primos. E eu ia muito também para um lugar que é chamado Campos Alagados, que é um campo que tem vários capins, né? E é todo alagado, assim. Ele é cheio, que se chama de corgos na época. Não sei se hoje eles chamam assim, mas na Sim. época a gente chamava muito de corgos. E as canoas passavam, andava com minha família por essas canoas, assim, para chegar na casa dos meus tios, que eu tenho os tios que são de lá também, que é uma divisa entre Tracuateua e Bragança. Inclusive tem búfalo lá, eu cresci vendo búfalo, né? Inclusive tem uma história, estava eu e minha família numa canoa e éramos muito nessa canoa. E um búfalo fez a invenção de correr atrás da gente, assim. Aí a gente. é, a canoa caiu, a gente ficou na água, só que não era fundo, né? Mas mesmo assim, foi muito engraçado. Foi um susto Foi um também. É susto. engraçado agora, né? É engraçado agora, mas na época foi um susto, assim. Mas ele, de fato, ele não chegou a correr atrás da gente, ele só ficou com aquela ameaça, assim. Todo mundo ficou desesperado, assim. Foi bem. É uma história, né, que a gente tem contando, assim, da Sim, nossa sim. infância. Mas me diz uma coisa, Danoeli. Como foi que começou você se descobrir realmente como artista e o lado profissional? Começou como? Eu tive muito contato. No início não tinha tanto contato com a arte, de fato, assim. Eu tive quando eu vinha para Coraci, com meus tios, eu Tinha passava as quantos anos mais ou férias. menos na época? Eu tinha uns 10 anos, 9 ou 10 anos quando eu vinha para Coraci. E Sim. eu gostava muito de brincar com a cerâmica. Meus tios, eles têm a olaria, né? Eu ficava lá e fazia os bonequinhos de barro, assim, de, de cerâmica. E eu queimava, assim, pra ficar brincando. Eu brincava, era muito sozinha, assim, né? Quando eu vinha com meus tios pra Coraci. Então eu ficava brincando sozinha. Aí eu queimava que a gente ficava estorricado até. Mas eu gostava muito de trabalhar com a arte. A arte veio a partir disso também. Em Bragança eu não tive muito contato, confesso, assim. Mas dentro da escola, a gente praticamente era uma obrigação da gente fazer as capinhas do trabalho, né, bonitinho, para fazer uma boa apresentação. E eu sempre fazia, e eu gostava de fazer desenhado as capas do trabalho. Tinha também os cartazes de apresentação, eu gostava de fazer os desenhos, os cartoonizados na época. E depois veio a surgir, não sei se surgiu nessa época, mas começou a ficar muito evidente uma animação japonesa, que é o Dragon Ball, Hum. né? E eu começava a retratar os personagens. E eu fazia muito isso, fazia muito. Ficava levemente obcecada de ficar desenhando eles, porque eu gostava do desenho. E chegou um período que a minha tia ela se E já ficava muito formou. bom já o desenho. Ficava parecido, não tava melhorando ainda, tá? Tinha muita coisa para melhorar. E quando foi, a minha tia ela se formou, aí tem a foto de formatura, né? E eu achei bonita a foto dela. E eu comecei a pegar um pedaço de papel e daquele Chamex, né, normal, sulfite, e eu pegava o lápis escolar e eu fui fazer a retratar, copiar. E tava dando certo. Assim, eu só olhava e fazia, sem segredo, assim, sem esboço nem nada, eu começava só a fazer. E eu comecei a ver que eu conseguia fazer retratos também. Então, eu comecei a querer fazer mais o retrato. Aí eu fui saindo mais da animação japonesa para trabalhar com rostos. Aí eu via ator de desenho, na época tava uma febre depois do
rebelde. Aí teve a febre do crepúsculo. Aí comecei a retratar esses Viagem a desenhar. personagens. Aí ficava desenhando. Era tudo com lápis ainda, era meio rústico ainda, porque eu não sabia ainda como pegar a leveza da mão, ainda era meio bem mais preso, assim. E eu comecei a trabalhar comercialmente quando começaram a pedir trabalho de retrato para mim. Que idade você tinha? Eu acho que eu tinha uns 16 a 17 anos. Hum. Aí eu comecei a fazer. Aí só um minutinho. Eu vou te perguntar, mas a gente vai responder já já. Lembra do primeiro dinheiro que ganhou? Mas isso já já, você não responde agora. A gente volta já. Este Natal pode ser ainda mais especial, unindo pessoas com e sem restrições alimentares. Com o Jaina Alimentos, conseguimos preparar uma ceia natalina com segurança e inclusão alimentar. Este é meu segredo. De volta aqui, hoje o programa Diálogos com a Danoele Cardoso, que é artista visual. Eu deixei uma pergunta para ela aí no intervalo. E isso é muito importante, né? É a parte boa, uma das partes excelentes, na verdade, que é a experiência em ganhar dinheiro. Além de perguntar sobre essa experiência, foi a partir dessa experiência que você disse assim, foi a partir dessa primeira vez que você pensou, acho que aqui é meu caminho mesmo. Ainda não. Eu tava ganhando trocado na época, né? Mas na época, pra gente que tá iniciando, é um dinheiro bom que tá entrando. Que eu fazia as encomendas. Aí, então, depois eu comecei a trabalhar com venda. Pois é, mas o primeiro que você ganhou, como foi? O primeiro O mesmo. primeiro foi uma encomenda que eu fiz. E não foi nem uma encomenda de retrato, foi uma encomenda de retrato de um personagem daquele do Crepúsculo na época, né? Alguém era muito fã e eu fiz esse retrato e eu recebi por ele. Sim. Foi todo feito num grafite, num lápis. Você tinha que idade? 16? Eu tinha 16, eu ia fazer 17 anos, que eu lembro. Eu ia fazer aniversário na época. Tava próximo do meu aniversário, eu ia fazer 17. Aí foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, assim. Foi, né? Eu gostei, foi diferente, né? Eu só fazia por hobby, assim, direto, então depois eu falei, não, dá pra ganhar dinheiro também com isso. Pois é, né? E aí como foi para, no caso, se profissionalizar? Como foi que começou a coisa dar certo? Como é que vieram, então, também os primeiros convites, né? A princípio, eu não vivia exatamente de arte, né? Eu fazia camisas, tinha encomenda de camisa, fazia muita camisa também. Então depois eu comecei a trabalhar com venda em várias lojas. Eu trabalhei em todos os shoppings de Belém, inclusive de Ananindeua, que foi o Metrópole, né? Ah. E ainda assim, Mas você trabalhava com o quê nesses? eu trabalhava com venda de lojas, venda de varejo mesmo. Sim, Sabe? você trabalhava empregada Sim, lá. empregada em várias, assim. E aí eu ainda não tinha essa questão, ainda trabalho somente com isso, mas em paralelo eu fazia minhas encomendas de retratos, né? Eu ganhava meu dinheiro em paralelo. Mas às vezes o meu tempo era muito dentro de shopping, dentro do meu trabalho, que eu dizia ser principal na época, e eu acabava não dando muito foco na minha área artística. Eu não tinha muito conhecimentos em relação à questão da área artística também. Não sabia como é que trabalhava o projeto, não sabia como é que funcionava. E então entrou, como eu comecei de fato a trabalhar para a arte, quando comecei a trabalhar no meio da política. Eu trabalhei com um amigo meu, que ele foi candidato a vereador lá em Ananindeua, e eu ficava assessorando junto com outros assessores, né? Ficava só ali, como se fosse uma assistente dele. E eu fiquei muito para cima e para baixo com ele, conheci outros políticos dentro, outras autoridades políticas conjunto a ele, e eu comecei a mostrar mais o meu trabalho. Eu também sou artista, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí comecei a mostrar e muitos gostaram. E eu comecei a conhecer na época
o atual prefeito, né, que é o Edmilson Rodrigues. E eu fiz um retrato para ele, aí ele me encomendou mais outros trabalhos também. Ele tem alguns trabalhos meus. E eu me tornei fiz uma amizade com ele na época também. Aí ele começou a mostrar meu trabalho para Deus e Mundo também. Qualquer lugar que ele via, ele me via, ele falava de mim, do meu trabalho. Ele adora fazer isso, né? Porque ele também é um artista. Então ele adora motivar outros artistas também e mostrar para o mundo, assim. Então, aí eu comecei a conhecer outras autoridades também, a partir dele. E eu comecei a estar no meio político. Depois fui saindo um pouco do meio político e eu comecei dentro do meio político eu comecei a conhecer a parte cultural. Mas antes eu não tinha esse conhecimento, antes disso. Minha cabeça era muito fechada nos trabalhos dentro do shopping, de venda, em pagar meu aluguel, pagar minhas coisas, né? E ficava mais preocupada com essa questão financeira. E depois eu comecei a entrar dentro do meio cultural, fui descobrir que existia projetos, existia editais que te proporcionavam, né, fazer trabalhos artísticos, viver dentro disso também. E eu fui me saindo mais de shopping, aí comecei a sair e comecei a receber muitas encomendas. Não estava conseguindo mais conciliar, trabalhar dentro com venda em shopping e as encomendas. As encomendas já estavam cobrindo meus trabalhos com que eu fazia dentro do shopping, né? Que não dava tempo para mim, nem gastava o dinheiro do shopping que eu trabalhava. Então... Inclusive, financeiramente também estava melhor já do que no shopping. Sim, já comecei a ter muita encomenda. Aí começou a vir murais também. Eu fazia, antes de trabalhar em projeto com murais, eu fazia muito com pincel, eu não mexia ainda com spray. Eu fazia murais por encomenda de comercial. Ah, eu quero o quarto do meu filho assim. Aí eu via lá e fazia. Eu quero fazer um escudo de um time com alguma personalização diferente. Eu fazia. Aí eu comecei a trabalhar dentro dessas criações também, meus trabalhos mais regionais. Aí eu falei, não, dá pra mim também fazer uma mescla com meus trabalhos autorais aqui. Aí fui fazendo, assim. E ainda tinha os retratos, né, que eu fazia. E na época, antes disso, eu descobri um material que é o giz pastel seco, porque ele é bem parecido com o grafite, do lápis grafite. Só que o grafite, eu tinha uma... que me incomodava que ele cintilava. Tinha momentos quando eu conseguia enxergar direito o desenho. Então eu fui atrás de um material diferente. Pesquisei esse material, que na época era um pouco difícil de usar. Depois eu fui praticando, fui fazendo. Que é o giz pastel seco, que ele é um giz que ele tem uma pigmentação bem mais forte que o giz de lousa, por exemplo. Ele parece o giz de lousa, só que ele tem uma pigmentação mais concentrada. E aí eu consigo passar, espalhar e formar. E eu faço retratos com eles, eu comecei a fazer também. Ainda tinha encomenda de camisa, tinha os murais, aí eu fazia praticamente de tudo isso para conseguir ganhar o dinheiro, né, que para me manter, né, e tudo mais. Aí eu comecei a entrar mais no meio cultural. Fui para dentro, trabalhando por projetos. Aí eu comecei a descobrir exposições, né, artísticas, que tinha. E eu passei no projeto da Lei Aldir Blanc, que é pela Foto Ativa na época, que é o inicial de pesquisa, né, que eu fiz uma exposição individual lá no Ghetto Hub, que fica no Jurunas, que é uma biblioteca comunitária e um espaço cultural hoje em dia. Na época eu estava iniciando ainda esse projeto. E foi dentro da Lei Aldir Blanc. E eu percebi que dá para passar em projetos também. Dá para mim viver disso também, né? Participar de projetos e mostrar mais o meu trabalho a partir disso também, que o dinheiro ele é necessário, né? Para a gente sobreviver, né? Nossos boletos chegam todo dia na nossa casa, do mês, na verdade, né? Mas é legal quando tu consegue mostrar o teu trabalho, assim. Aí eu comecei E consegue viver disso, né? Viver disso, que é mais satisfatório, né? Eu gosto muito de fazer isso e para mim todos os artistas mesmo tem que fazer o mesmo, assim, sabe? Que eu acho que tem que fomentar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, né? Tem amigos artistas também, que a gente faz trabalho em colaboração também. Participo de coletivos com artistas. Então, é legal quando a gente tem essa equipe. Eu particularmente gosto muito, até esses artistas de rua aí.
eu paro para ver, quando o cara é bom, então, eu vejo que ele é artista mesmo, né? Porque tem alguns são aventureiros, mas tem muita gente boa aí, por um motivo ou outro tá na rua aí, até malabarista, essas coisas todas. É Tudo isso eu dou assim. muito valor. Eu estava vez numa praia, não sei onde foi, e o rapaz veio, com um bocado de metal, e rapidamente ele fez ali uma flor, uma coisa muito linda que ele fez. Eu fiquei. A gente fica impressionado, né? Eu perguntei para ele o valor, ele disse, eu dei até mais para ele. Eu digo, rapaz, eu gostei muito disso aqui. Achei maravilhoso. É mais uma coisa que eu mesmo sei fazer. Mas achei fantástico. Então dou muito valor, né, a esse tipo de coisa. E realmente precisa se fomentar mais esse trabalho, esse lado cultural aí, né? Com certeza. E tem que abrir, tá abrindo mais editais de projeto, né? De, em relação à arte visual, à música, né? Tá bem E tem forte muita gente, ainda. muito artista, que não sabe que essas coisas existem. Você precisa saber, tá? Com Você certeza. Olha, precisa é saber. difícil. E buscar. A gente não, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Eu achava que não dava para viver de arte. Mas aí depois eu fui atrás, eu fui ter esse conhecimento e realmente dá, sabe? Eu vivo exclusivamente de arte, assim, sabe? Que Do bom. modo geral. E dá até para trabalhar dentro da moda também, porque olha, eu participei agora do evento do Amazônia Fashion Week, que eu com artistas, que é o coletivo de mulheres artistas da Amazônia, Sim. e a gente foi convidada pela Felícia, né, que ela é responsável em organizar o evento da Amazônia Fashion Week, e ela convidou a gente para fazer a abertura. O que eu fiz? O que nós fizemos? Pintamos as roupas que foram confeccionadas pelas alunas da UNAMA, escola de modas da UNAMA, né? Legal, hein? E fizemos toda a pintura artística das roupas que foi feita a abertura do desfile num Palácio de Pinho. Foi muito lindo, foi muito, sabe, foi emocionante, sabe, mostrar o nosso trabalho dentro de uma passarela, assim, sabe? Foi muito legal. Legal. A temática também, que é bem importante, que foi falando sobre a Amazônia, falando sobre a nossa fauna, a nossa flora, o meio ambiente, né, nosso ecossistema, assim, foi bem bacana. Foi tudo uma temática também. Eu acho que antes você não pensava que ia entrar também por esse caminho, não, né? Não, não pensava. A minha peça foi convidada até a fazer parte de um editorial em São Paulo. Sim. Além Além de tudo, Danoeli, você também é escultora, né? Também trabalho com escultura. Não sou muito ativa, confesso. Meu trabalho com a pintura ainda é mais forte. Mas eu gosto de trabalhar com escultura. Aí surgiu agora, ano retrasado, um bloco chamado Pato de Máscara, que é em homenagem ao nosso grande Epaminondas, né? Epaminondas Gustavo, né? Que veio a falecer. É o Cláudio Rendeiro que tinha o Rendeiro, personagem. que ele veio a falecer pelo Covid, né, na época. Enfim. E aí tá rolando, vai rolar de novo agora esse ano com ele, né, o Pato de Máscara, se der certo, vai todos os anos. E eu fiz junto com outro artista, o Marcelo Lobato, que considero um meu mentor, meu mestre, que é um artista também, e a gente construiu o Pato de Máscara. A gente fez a construção, ele foi todo feito de papelão, feito com papel de cimento e goma de tapioca. O colante foi a goma de tapioca e quando seca ele fica bem forte, sabe? Ele é um pato que ele é próprio para pegar chuva, não para ficar direto assim, mas se chover ele resiste à chuva, né, à água. Então, aí esse ano agora a gente fez a pintura. E agora eu vou trabalhar na restauração dele. Eu vou fazer a restauração dele e vou mexer um pouco nele, assim, transformar um pouco mais ele. E quando é que a gente vai poder ver esse trabalho? Ele vai estar agora lá no restaurante do Matapi, que fica ali na Ilha do Combu. Essa virada de onda vai ser lá. A Vanilza Malcheca, ela é responsável por esse projeto, ela vai fazer essa festa, né, de inauguração. E o nome a festa é do Pato de Máscara, que é o Réveillon do Pato de Máscara. Ano que vem vai acontecer o bloco também do Pato de Máscara, em fevereiro. Não lembro exatamente a data, mas tem uma data específica, todo ano que ele sai, né? E sempre tem uma ação dentro do projeto do Pato de Máscara. Não é só um bloco de rua, assim, sabe? E essa exposição que nós teremos hoje, né? Dia 9, Sim. No TRT, a partir das 10 horas
da manhã. da manhã. Como é que é essa exposição? Essa exposição foi um edital que teve, né, para mulheres artistas da nossa região. E eu fui selecionada. Fui uma das artistas selecionadas a participar dessa edição. Eu acredito que vai ter mais, mas assim, essa é a primeira edição, né, desse projeto. E vai ser... a maioria das artistas que estão nesse projeto eu conheço, né? Então vai ser muito legal já tá no meio de pessoas amigas que eu já conheço, que já trabalhei junto também. E fala sobre várias ODS, né? Que são várias coisas relacionadas à nossa Amazônia. E o que é que você vai apresentar lá? Eu vou apresentar 2 personagens que tem essa questão é mais como se fosse um sentimento de como elas se sentem, como elas precisam ser vistas. As mulheres precisam ser vistas ainda dentro do mercado do trabalho. Porque a minha ODS também fala sobre o mercado de trabalho. A mulher empreendedora da Amazônia, né, que trabalha com artesanato, principalmente. Então, o que está bem evidente no meu trabalho é essa questão do artesanato e também tem essa questão do sentimento, tipo, eu tô aqui, preciso ser vista, né? E ainda precisamos, aí tem esse aspecto de cansaço que eu estou colocando em evidência no meu trabalho também, porque é cansativo, mas a gente está na luta, entendeu? E eu também coloquei em evidência a questão que está acontecendo agora, né? Que é essa queima, né, de nossas florestas, que está envolvendo várias tribos indígenas também, né? Que ainda acontece isso, não deveria mais acontecer isso, mas está acontecendo. Então, isso também eu quero colocar um pouco em evidência, sabe? Então, é como se fosse uma crítica. Meu trabalho é uma crítica, assim. Uma crítica Eu quero é um grito. uma chamada de é uma atenção. chamada de atenção. Muito legal, muito legal. Mas me diga uma coisa, Danoele. Se eu estou assistindo você agora, estou vendo seus quadros aí que o Lourinho está colocando, e eu digo, rapaz, eu estou querendo um trabalho dessa artista. Como é que eu faço? Você pode estar em contato comigo pelo meu Instagram. Olha no Instagram? Meu Instagram é @danoelc2, que é DANNOELLYC2. É um pouco diferente o meu nome, mas é isso. E consegue ver alguns trabalhos meus lá e pode entrar em contato para ver meu portfólio se quiser também. Porque você faz trabalho em vários estilos, né? Vários estilos, tanto de murais quanto de comida pode de escolher retratos. o que quer. E também, se quiser adquirir um autoral meu, também tenho catálogo com os autorais meus, né? Os que eu tenho atualmente. Muitos já estão com outras pessoas que compraram, né? Por aquisitivos. E é isso, assim. Muito bem. Nós conversamos aqui com a Danoele Cardoso, artista visual. Você viu aí, com certeza, o trabalho dela. E, Danoele, prazer falar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Prazer também estar aqui. Obrigada pelo convite. E espero que nós tenhamos outros momentos como esse aqui, porque tem muita coisa sua ainda para nós vermos. Você é um artista que está cada vez mais em ascensão. E nós vamos estar por aqui para aplaudir você. Obrigada. Prazer, viu? Prazer também. Esse foi mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Grande abraço.